Aleluia! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos os nossos amados e queridos de Deus. Que maravilha, amados, nós estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã, crendo que o nosso grande eterno Deus e Pai está conosco e que sua vida, que sua força, que seu Espírito Santo habita dentro de nós, nos fazendo felizes, nos fazendo fortes, nos fazendo mais capazes de vencer e lutar e ganhar no dia após dia, pelo seu poder, pela sua força, porque Ele, meus queridos, não falha, porque Ele, como Ele mesmo disse, é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E que a Jesus, somente a Jesus, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio por nós, por nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, por tudo que Ele, o Senhor, nosso Deus, nos tem dado. Graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, nesse momento fechemos nossos olhos e oremos ao amado Pai Celestial. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por nos conceder mais um dia de vida. Muito obrigado por tua força dentro de nós. Muito obrigado pela tua ajuda. Muito obrigado, amado Deus, por mais um dia ter raiado e mais uma vez nos levantarmos e lutarmos por nossos objetivos ideais. Pai, queremos colocar os nossos objetivos e os nossos ideais alinhados com o seu. Queremos, meu Deus, trazer, Pai, a Tua palavra com o Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, que nesta live o Senhor use ela como um instrumento de bênção para a vida de todos os ouvintes que escutarem ela, que verem, Senhor, todos os amados internautas, amado Pai Celestial, que a Tua bênção venha de encontro com cada coração, com cada vida, com cada pessoa que tem fé, Pai, com cada pessoa, meu Deus, que tem te buscado, com cada pessoa, meu Deus, que declara o teu nome, que te ama, meu Pai Celeste, oh amado Espírito Santo de Deus, que haja a tua vida nesses corações, que haja, meu Deus, o teu entendimento, a compreensão, Pai, o discernimento da tua palavra, da tua verdade, oh amado Deus, a revelação do céu sobre suas vidas, Pai, sobre o que eles devem e não fazer, sobre aquilo que eles devem prosseguir e aquilo que eles não devem prosseguir em fazer, aos lugares aonde eles devem ir e há lugares em que eles não devem ir, Pai. E em tudo isso nos guia, Senhor Jesus. Guia-nos sempre. Tua palavra diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. E também diz em João 3,5 que assim como o vento não sabe se de onde vem nem para onde vai, assim a todos aqueles nascidos do Espírito. Pai, queremos somente saber um lugar onde iremos. O reino dos céus. Aqui na terra não sabemos, Pai, para onde iremos, em que cidade moraremos, mas nós sabemos, Pai, que nós temos uma pátria celeste, que a qualquer momento nós iremos para ela. Amado Jesus, fortifica-nos na palavra de Deus e que o Senhor use nossas vidas hoje para, Senhor, aumentar nossa fé. Use, Senhor, nossa devoção para, meu Pai, aumentar a nossa força. E use esta live, Pai, para nos transformar de glória em glória. Em nome do Senhor Jesus, envolve-nos todos esses momentos da live juntos a Ti e que nós possamos glorificar e exaltar e bendizer o santo, poderoso e infalível nome do Senhor Jesus. Tudo para a sua honra e glória, pelo quem nós oramos e agradecemos, e por o seu nome, por sua força, por sua fé, nós dizemos amém. Amém, meus queridos. Glórias a Deus. Graças a Deus que Deus nos deu mais um dia de vida. Nós sabemos muito bem que há sinais nos céus e na terra que têm ocorrido. A Bíblia diz que nos últimos dias, o Senhor Jesus disse, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Vocês sabem o que aconteceu essa madrugada, não é mesmo, meus queridos? A lua de sangue, o eclipse e tudo mais. Mas o maior sinal da volta do Senhor Jesus não são os sinais aparentes, mas sim dois grandes sinais, meus queridos. Dois grandes sinais sobre o mundo. Há sinais sobre Israel, há mais dois grandes sinais no mundo todo entre a humanidade, que são os principais sinais da vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus queridos, em 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos abandonarão a fé que tinham em Deus. Um dia em uma igreja, mas
não vão mais. Um dia amavam a Deus, mas não amam mais. Um dia se dedicavam tanto para Deus, mas não se dedicam mais como se dedicavam antes. Um dia tinham uma fé tão fervorosa, tão firme no Senhor Deus. Podia vir prova, podia vir luta e estava lá, estava louvando a Deus, estava glorificando, estava orando. Mas a fé se esfriou e depois de se esfriar, acabou-se. Acabou totalmente, apostataram, abandonaram a fé. E amados, se a nossa fé não crescer, ela vai diminuir. Se a nossa fé não ficar forte, ela vai ficar fraca. É assim, meus amados. O dia ou ele fica mais claro ou fica mais escuro. É sempre assim, amados. Ou é um ou é outro. Nós devemos escolher na nossa vida fazer a nossa fé mais firme. E como, missionário Samuel, você poderia me perguntar? Simples. Ouvindo a palavra de Deus e crendo nela, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Há tantos sinais, meus queridos. O segundo grande sinal é o avivamento. O segundo grande sinal, meus queridos, é que muitas pessoas que estavam no mundo, estavam perdidas, estão sendo alcançadas, estão sendo salvas. Hoje em dia, há dois rios correndo. Um rio de pessoas sendo salvas e um rio de pessoas abandonando a fé. Parece que o mesmo número de gente está sendo salvo, o mesmo número está se perdendo. Se perdendo, se perdendo, se perdendo. Se salvando, se perdendo, se salvando, se perdendo. É triste, meus queridos, mas é o que tem acontecido. Enquanto outros vêm para a fé, outros abandonam ela. Enquanto uns estão amando o Senhor Jesus, outros já não estão mais amando o nosso Senhor Jesus. E outros até são inimigos da cruz de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo falou. O que a cruz de Cristo nos fez? Nos trouxe a vida, a salvação, a certeza pelo futuro de que estaremos com Ele, a convicção de que nós somos dele, que Ele é nosso, o mandamento de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Tudo isso a cruz nos trouxe. Mas por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Pois são inimigos de si mesmos, são inimigos da humanidade em si, são inimigos do bem-estar comum, do bem comum da humanidade. O bem comum da humanidade não está, meus queridos, na paz mundial que governantes podem estabelecer, porque esta paz nunca foi duradoura. A paz que líderes mundiais estabeleceram nunca foi duradoura, mas a paz de Deus é verdadeira. A paz do Senhor Jesus domina o coração dos homens e transforma-os. E somente pelo ato e poderio do Espírito Santo é que o mundo, a sociedade, a humanidade pode ser transformada, mudada. Só que a Bíblia nos diz, meus queridos, que o povo, lá em Apocalipse diz, veria os sinais de Deus, veria os juízos de Deus e mesmo assim não se converteria dos seus erros. Continuariam com as suas idolatrias, com as suas mentiras, com os seus erros. A Bíblia diz isso. Queridos, mas que não seja assim com você. Nós já estamos fartos de saber que nós não somos todo mundo. E realmente não somos. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos, amados, nos deixar levar pelas massas, porque lembrai-vos que as massas, a maioria, não vai ser arrebatada no dia do arrebatamento. Então não vai te deixando levar pela maioria, porque a maioria não vai para o céu. A maioria vive uma vida sem Deus. A maioria vive infeliz. A maioria vive sem paz. Que não seja assim com você. Parece até que eles são cheios de convicções, não é mesmo? Aqueles que dizem que Deus não existe. Mas há algo em comum com todos eles. Há um certo tipo de falta de paz dentro de seus corações. E isso, meus queridos, muda tudo. Porque nós tendo pouco ou muito, estando em situação boa ou situação ruim, tudo temos paz. Se você não tem paz, meu querido, era bom você ver o que você tem feito. Por causa que a gente sabe que Colossenses 3,16 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossas vidas, seja o juiz de vossas vidas. Ou seja, se eu sinto a paz de Cristo no que eu estou fazendo, então está tudo bem. Então eu posso continuar assim. Mas, se minha consciência pesa, se há um aperto no meu peito, no meu coração, então aí há a hora de refletir e pensar, examinar-se a si mesmo. Jesus nunca mandou examinar a vida de ninguém, meus queridos, a não ser a nossa própria. Ele disse, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 27, examine-se o homem a si mesmo. Examine a pessoa, homem é a forma genérica da Bíblia. Examine a pessoa a si mesma. É isso que Deus nos manda fazer. Examinarmos, cuidarmos, zelar por nossas almas. Porque, meus queridos, por mais de amigos que nós temos, amigos vêm e vão.
Há sempre, a nossa lista de amigos sempre está sendo atualizada. Há sempre diferenças em convívio. Mas nós e Deus tem que sempre haver uma diferença assim, mas para melhor. Mas muitos não têm mudado para melhor. Todos mudam, mas uns mudam para melhor e outros mudam para pior. Vocês entendem, meus queridos? Há muitos que amavam a Deus muito mais antes e não amam mais tanto. E é tempo de nos apegarmos com Deus. É tempo de buscarmos o poder de Deus. É tempo de buscarmos um avivamento para a nossa vida pessoal. Todos nós, não é mesmo? Nós que somos da linha teológica pentecostal, acreditamos no avivamento, acreditamos no poder do Espírito Santo e oramos para que isso volte para a igreja. Para que os tempos do passado, em que o pessoal orava, chegava na igreja já orando e aquela maravilha toda, volte para esses dias, para minha geração, não é mesmo? Mas, meus queridos, mais do que orar para que o avivamento venha para a igreja, nós somos a igreja. Temos que orar para o avivamento vir para nós. Todo o avivamento começou com o homem dentro do seu quarto em oração no secreto, meus queridos. Todo avivamento assim. Porque Deus primeiro incendeia o coração de um, para que um incendiado incendeie os outros. Vocês entendem, meus queridos? Uma árvore incendiada, se tem outras árvores na volta, ela incendeia as outras também. É assim, meus amados. Por isso procure você se incendiar com o fogo do Espírito Santo, com a vida do Espírito Santo, com o amor do Espírito Santo. Porque aí você naturalmente vai levar esse fogo. Você naturalmente, aonde ir, você vai estar queimando em chamas vivas. Você estará saciado. Todos nós temos sede de Deus. Mas quando nós somos saciados, nós temos água e temos água não só para nós, mas também para dar a outros. E, é claro, nós apresentamos para pessoas a Deus. Nós apresentamos Deus para as pessoas. A Bíblia diz: vocês devem falar de Deus como na presença de Deus. Que coisa, né? Imagina, o pessoal costuma falar por costas, né? Falar assim quando uma pessoa não está vendo, quando fala dela. Mas nós devemos falar de Deus tendo em vista que Deus está junto de nós, ouvindo que nós estamos falando dele. É o que está acontecendo agora mesmo. Amados e queridos de Deus, olha só o que aqui em Romanos 5 vai nos ensinar. Romanos 5:5. Olha só o que a palavra de nosso Deus vai nos mostrar esta manhã. Olha só. Verso 1 de Romanos 5, primeiramente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus nos dá paz. O nosso Senhor Jesus nos justifica, nos faz justos pela fé. A fé, meus queridos, é o que tributa alguém justo. Creu Abraão e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15. E agora, aqui no versículo 3 diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A luta, as provas vêm nos providenciando o quê? Paciência, calmaria, esperar por Deus. A paciência, a experiência. Quantos de nós não temos obtido tantas experiências no caminho, na jornada cristã? E um cristão, meus queridos, tem que ter experiências. Se ele não tem experiências, nem dá para chamar direito de cristão. Ele tem que ter experiências com Deus. Por mais jovem que seja, eu também sou jovem, mas graças a Deus eu posso dizer que eu já tive experiências com Deus. E todos os dias tenho procurado viver experiências com Deus. Mesmo sendo jovem, você também, meus queridos. Todos nós devemos buscar ter experiências na fé, experiências no amor, experiências, meus queridos, de milagres, de coisas sobrenaturais. A vida do cristão não é estática espiritualmente. A vida do cristão não é nada natural. O evangelho não é filosofia. O evangelho, segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2:4, é poder de Deus. Romanos 1 diz: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E 1 Coríntios 2:4, aí que eu queria citar, lá diz que Paulo falando: a minha pregação, a minha mensagem não consistiu em palavras persuasivas humanas, mas sim em demonstração de poder, de espírito e de poder de Deus. É isso, amados. O evangelho não é uma filosofia, não é uma coisa que tem que ser ensinado, porque o evangelho... Não. O evangelho é poder. O evangelho não é só para ser ouvido, é para ser vivido. O evangelho é para ser experimentado. A Bíblia diz lá no Salmo 34:8: provai e vede que Deus é bom.
Bem-aventurado é a pessoa que em Deus confia. Mas você tem que provar para ver que Deus é bom. Eu não sei o gosto de uma bolacha se eu não provo ela. E assim também, nós não sabemos como é Deus se nós não temos intimidade com Ele, se nós não conhecemos o Santíssimo, meus amados e queridos de Deus. A experiência, a esperança. Nós tendo experiência de que outras vezes Deus nos curou, a gente tem esperança de ser curado de novo. Vocês entendem quão importante é a experiência do sobrenatural? Eu ter a experiência de já ter me encontrado com Deus, eu tenho esperança de me encontrar de novo. Todos os dias nós podemos ser curados, nos encontrar com Deus. Nós não sabemos o que nos acontece no dia. Se aparece uma enfermidade no dia, nós temos a expectativa de sermos curados nele mesmo. Agora, aí está uma grande chave. Pegue esse mistério para você, meus queridos. Deus age quando há expectativa por aquilo. Quando eu oro e tenho expectativa de ser curado, na minha oração, eu sou curado. Mas se eu oro não levando muita fé, se Deus quiser, Ele vai me curar agora. Aí não acontece mesmo. Tem que ter expectativa, ardente expectativa pelo mover de Deus. E aí o mover acontece, milagres ocorrem, mudanças são texturizadas, são materializadas em nossas vidas. Olha só. Verso 5, e a esperança não traz consigo confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado. Aqui eu quero fechar minha Bíblia e meditar rapidamente e nós vamos fazer uma oração. Amados, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, muitas pessoas nós vemos aí sem amor nenhum pelo próximo. Nós vemos familiares matando familiares. Nós vemos reino contra reino, nação contra nação e na nação contra nação. É ou não é? Que na guerra quem sofre mesmo é só os inocentes. É eles que perecem, mas não diante de Deus. Deus sempre tem apreço e cuidado pelos inocentes. Deus sempre ama-os, sempre zela por eles. Por isso a Bíblia diz, meus queridos, que nós devemos fazer nosso coração puro. Um coração puro. Nosso Deus não resiste. Um coração puro é um coração inocente. Inocente das maldades. Inocente de praticar o mal no meio da sociedade. É assim que tem que estar o nosso coração. E o amor. Olha só, os dois maiores mandamentos. E aí entra até um terceiro no meio. Quais são os? O Senhor Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há maior mandamento do que estes. Amados e queridos de Deus, eu amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, é algo sobrenatural. Porque como você ama alguém que você não vê, é isso que o mundo estranha de nossa parte, dos cristãos. Porque nós amamos Deus sem nunca tê-lo visto. Mas nós o conhecemos. Nós nunca vemos o vento, mas nós sentimos o vento. Quando ele vem, nós sentimos ele. E é assim também Jesus. Só que Jesus não é como o vento que quando vem nós sentimos. Ele sempre está conosco. Ele sempre, eis a questão. Há dificuldade às vezes nossa de entender que mesmo quando não sentimos sua presença, ali ele está. Que mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo em tudo que estejamos passando, ele nos ama. E nós somos amados por ele. Nós somos queridos de Deus, nós somos desejados por Deus, e não há nada, meus queridos, mais valioso do que uma vida verdadeira com Deus, do que uma comunhão íntima, pessoal, real com Deus Todo-Poderoso. Isso transforma qualquer homem, isso transforma qualquer mulher. Há duas coisas que transformam completamente qualquer pessoa: o amor e o ódio, meus queridos. Isso transforma todo um jeito de uma pessoa ser. E assim com Deus também. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, somos transformados. Tudo que nós queremos é estar com Ele. Tudo que nós queremos é nos dedicar a Ele, nós viver para Ele. Vocês entendem isso? E esse amor por Deus, como é sobrenatural, como a gente nunca viu, só pode ter sido gerado pelo próprio Espírito de Deus. Eu estava lendo na Bíblia ontem, lá em 1 João 4,19, o versículo que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque se Jesus nunca tivesse nos amado, nem entregado sua vida por nós, como conheceríamos? Como é que nós poderíamos ter o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem um caminho. Ele veio pela cruz do Calvário. Através da cruz, nele tem acesso às nossas vidas. Através da salvação que Jesus nos deu, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, é que nós temos vida nova. Nós estamos pregando o que nessas lives? Vida nova em Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Mas, infelizmente, meus queridos, nós não estamos dizendo vida
vida nova na igreja. Por quê? Porque há muitos que estão, ó, anos e anos dentro das igrejas e nunca mudaram. Isso é triste, mas nunca houve alguém em Jesus Cristo que não teve uma vida nova. Ele nunca despediu alguém de mãos vazias. Todos aqueles que pediram uma cura por ele, ele curou. Me mostre um versículo na Bíblia que veio um doente a Jesus e ele voltou sem ser curado. Me mostre. Eu já li os 4 evangelhos, nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Se você viu, eu nunca vi. Porque Jesus ama curar e ele cura a todos, sem fazer distinção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não, Deus não te escolheu para te deixar com uma enfermidade para que essa enfermidade glorifique a Deus. Não, Deus não quer que você sofra. Meus queridos, como é que um pai quer o sofrimento do seu filho? Me explica isso. Um pai que ama, um pai que zela, um pai que cuida, como é que ele vai querer o mal de seu filho? Como é que ele vai querer que seu filho fique lá padecendo para que isso seja bom para o pai, para a reputação do pai? Eu nunca vi um filho em sofrimento e isso seja bom para a reputação do pai. Não é. Glória para Deus é reputação a Deus, meus queridos. E nós somos filhos do Rei dos Reis. Como é que o filho do Rei dos Reis não está totalmente cuidado? Não está totalmente ali, meus queridos, sendo bem amparado? Amados de Deus, vocês já imaginaram um príncipe todo sofrido, todo mal, todo doente? E aí você pensa, e o pai dele? Que é rico. O pai dele, que é rei. Como é que ele vive nessa situação tendo um pai tão rico, tão rei como ele? Porque um pai rico pode simplesmente pagar os melhores médicos, pode fazer qualquer coisa pro seu filho porque o ama. E porque, sendo ele filho, ele participa das coisas do pai. E o pai participa das coisas do filho. É assim com nós. Se Deus é o curador, eu sou filho de Deus, eu tenho que participar da cura de Deus. Eu estranharia muito ver um filho do médico todo doente, todo mal. Mas que isso, ele tem o pai médico, um especialista para tirar essa enfermidade, esse mal dele. Como é que ele tá assim? É de se pensar. Só que nós entendemos se o filho do médico morar lá no Amazonas e o médico morar aqui no Rio Grande do Sul. Lá no outro canto do mundo, aí é entendível, né? Mas quando Deus, que é o médico dos médicos, mora na mesma casa que você, meu querido, aí não dá pra entender não, meus queridos. Se eu sou filho do médico e moro com ele, não tem como entender como é que eu vou ficar todo doente, todo enfermo. Se eu tô do lado daquele que me receita, se eu tô do lado daquele que me cuida, se eu tô do lado daquele que pode me dar uma solução. Amados, não, a gente só vive o que a gente vive enquanto a gente aceita. Só se fica num casamento quando se aceita. Só se fica numa cidade enquanto você aceita viver nela. Só se vive aquilo que se aceita. Se você vive uma enfermidade é porque você está aceitando ela. No momento que você dizer, eu não quero mais isso para minha vida, e você repreender com a sua fé, com autoridade, com, meus queridos, com até um sentido de não aceitar aquilo, até um sentido meio irado com essa situação, nunca com Deus, mas com essa situação, por você ter permitido até o dia de hoje. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 11:6, olha que interessante, que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E ele, cheio de bravura, ele, meus queridos, fez algo que nenhum homem faria. Ele fez algo que demonstrasse o poder de Deus. É assim com você também. Ele não aceitou uma situação que ele tinha ouvido que ia acontecer. No caso, era a guerra entre os amonitas e os israelitas. E quando os amonitas disseram que queriam arrancar um dos olhos do povo de Israel, se eles quisessem paz, se eles quisessem viver, aí todos tinham que ficar cegos de um olho. Isso a Bíblia diz, e ele não aceitou. Ele se colocou contra isso com todas as suas forças, cheio do Espírito de Deus. É assim com nós também. E ele, sem aceitar isso, mandou todos chamarem pessoas de todas as cidades de Israel para lutarem, cheios de força, cheios de coragem, pôs condições e ameaças até para aqueles que não fizessem, aqueles que não se unissem a Deus, a Samuel e a Saul. Tá lá, se você acompanhar 1 Samuel 11, você vai ver essa história bíblica, muito interessante. E o que Deus fez? Deus deu vitória para eles, porque eles não aceitaram, é arrancado um olho deles, não aceitaram, meus queridos, viverem numa vida péssima, numa vida pior. Eles não aceitaram e se colocaram contra. Mas se eles se aceitassem,
toda a nação seria cega de um olho. Você já imaginou isso? Seria muito estranho sair e ver todo mundo cego de um olho. Seria uma coisa muito estranha. Você ver só metade da sua visão, não poder olhar com seus 2 olhos. Graças a Deus que nós temos 2 olhos, enxergamos perfeitamente. Graças a Deus. Mas, meus queridos, não só isso, mas nós devemos dar graças por estar bem na coluna, por não ter diabetes, nós devemos dar graça por todas essas coisas. Mas, missionário, eu tenho, então você tem que orar repreendendo isso para que depois você possa dar graças por não ter mais. É assim, meus amados. Chamem a ajuda do vosso pai. O vosso pai é médico. Por que vocês não estão curados? Se o vosso pai é médico, por que vocês não estão mais abençoados? Se vosso pai é o dono do ouro e da prata, o rei dos reis. Ah, sim, eu sei. A prata e o ouro, todas essas coisas são coisas terrenas e o pai dá na hora que ele quiser. Mas a saúde é o mínimo que nós temos que ter. Porque com saúde nós lutamos, com saúde nós trabalhamos, com saúde nós vamos atrás dos nossos objetivos, mas sem saúde o que você vai fazer? Então vamos chamar ajuda pelo nosso pai. E isso, meus queridos, ele é um pai tão amoroso. É o mínimo para ele. Para um pai é tão tranquilo fazer um bem pro seu filho. É algo tão natural. É algo que ele quer também. Porque ele quer ver bem-estar daquele que ele gerou, daquele que ele colocou no mundo, meus queridos. Ele não quer colocar alguém no mundo para ver aquela pessoa sofrer de maneira nenhuma. E foi Deus que nos colocou nesse mundo. Foi Deus que colocou eu e você para viver nessa terra. A Bíblia diz que Deus é o Pai de todos os espíritos. Então, meus queridos, oremos agora. Antes de você começar a orar comigo, prepare um copo com água e vamos orar ao nosso Paizinho amado. E vocês vão ver o quanto Jesus vos ama. Vocês verão através desta oração o quanto o Pai se importa com vocês. Somente tenham fé, não duvidem do vosso Pai, meus queridos. É tão triste se eu chegasse no médico, médico, mas essa receita que o senhor está me passando aí, esse remédio vai me fazer bem mesmo? Vai me curar? O médico vai dizer, mas eu estudei. Eu sei o que eu tô te falando, eu sei o que eu tô te passando. E é Jesus que tá te dizendo hoje, te passando a receita do remédio chamado fé nele. Na fé nele que vai tirar toda e qualquer enfermidade, a fé no que ele fez, no que ele faz e que você está recebendo a sua cura agora. Feche os seus olhos e fazemos agora, nesse momento, a poderosa oração da fé. Poderosa porque é feita com fé e no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Grande, eterno e poderoso Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tua ajuda. Muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigado pela tua força. Muito obrigado porque através desta live falaste com teus filhinhos, Pai. Meu Pai, meu Deus, desperta eles, Pai, para não só não aceitarem enfermidades em sua vida, mas também não aceitarem, Pai, comodismo espiritual, meu Deus. Tanto se amornaram, não aceitem eles pouca fé nos seus corações, não aceitem eles a flexibilidade, Pai, de uma hora estarem bem, outra hora estarem mal, uma hora estar crendo em Ti, outra hora não estar crendo mais, uma hora está amando o Senhor, outra hora já está duvidando do Senhor. Pai, não aceitamos mais isso, como o Senhor disse através do profeta Elias, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou Deus é Deus, e se Ele é Deus, sirva-os. Sirva a Ele. Mas se outro é Deus, então sirva o outro. Pai, se nós temos a certeza que o Senhor é Deus, temos a certeza de que nós recebemos tudo que nós recebemos através do Senhor e pelo Senhor. E Pai, que o Senhor é o único Deus ao qual nós devemos servir. Pai, o Senhor disse na tua palavra, Êxodo 23, 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do meio de vós todas as enfermidades. Pai, se há alguém aqui que serve o Senhor, que tem servido ao Senhor, com a força que tem, mas tem servido, tem buscado ao Senhor, cumpra essa tua palavra esta manhã no nome do Senhor Jesus e tira todas as enfermidades, abençoando esta água, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Abençoe de maneira que quando bebemos toda e qualquer enfermidade saia, Pai, que o seu povo possa ver nessa mesma hora, às 11 horas da manhã, curados, meio-dia já vão estar sem nada, meu Pai. Eu declaro essa palavra no nome do Senhor Jesus. Se estavam com dor de cabeça, não vai ter mais nada. Se estavam com dor nas costas, dor no nervo ciático, dor nas pernas, dor nos pés, dor nas
articulações, vai sair tudo, Pai, no nome do Senhor Jesus, porque essa é a fé. Ó médico dos médicos, ó Rei dos reis, ó mais bela entre os milhares, nós pedimos tua ajuda agora. Vai alcançando cada pessoa, haja um toque divino. E Pai, aqueles que têm fé vão ser curados agora mesmo, meu Deus. Aqueles que têm um pouquinho mais vão receber agora mesmo essas curas. Eu ordeno no nome do Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, todo espírito de angústia, todo espírito mal, toda espiritualidade sem luz, que saia no nome do Senhor Jesus Cristo, de onde quer que esteja ouvindo a minha voz, de onde quer que a minha voz está sendo transmitida, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu não posso ir lá ajudar eles. Mesmo se eu fosse o médico, eu não podia ir lá cuidar e tratar eles. Mas o Senhor é médico, e o Senhor pode estar lá, e o Senhor está. Por isso, Pai, toque agora, arrancando todas e qualquer enfermidades e dores, do alto da cabeça à planta dos pés, no nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem que recebam agora, e aqueles que creem, Pai, mas que ainda tem um pontinho de dúvida, tem misericórdia dessas pessoas, e que ao beberem desta água, na mesma hora eles sejam curados, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E no nome do Senhor Jesus oramos e crendo agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Glória seja dada a Deus. Beba dessa água com fé. Deus está conosco. Graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus. Amados, amanhã temos live também, mas isso já vai ser a 1h da tarde, programa Mistérios da Fé. Eu e o pastor Eduardo Rosa, meu pai, estaremos apresentando e será uma grande maravilha. Um grande abraço para todos os irmãos que nos assistiram, que vão nos assistir. Ó, respirem forte. Sinta essa paz. Sinta esse alívio em vossas almas. Sinta esse toque maravilhoso do Senhor Jesus, aonde você está. Receba paz. Receba alívio de toda e qualquer dor. Sejam todos rica e abundantemente abençoados, hoje, amanhã e para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje, amanhã e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem na fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé e vai em paz, porque a tua fé te curou. Amém, meus queridos? Era o que Jesus sempre dizia para aqueles que se curavam. Vai em paz, que a tua fé te salvou. Meus queridos, vão, lutem nesse dia, façam os seus afazeres e compromissos e tenham certeza. Jesus está convosco, Ele vos ama com amor eterno. E Ele nunca deixa um justo desamparado. Davi disse, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Mendigar saúde, mendigar o pão que é o tão necessário da vida. Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço do Senhor Jesus Cristo e do missionário Samuel Rosa. Um abraço à irmã Carla Marques, que nos assistiu desde o começo dessa live. Deus abençoe a senhora e toda a família. Lembre-se, temos orado todos os dias sem falta por as pessoas que estão aqui, com seus nomes escritos no livro da oração. Você pode também, meus queridos, Deus sabe quem é vossos familiares, mandar o seu primeiro nome ou o nome de alguma pessoa que ama a Deus também, que crê em Deus, que nós colocaremos essa pessoa e família. Deus vai alcançar todos os seus familiares no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã à 1h da tarde. E voltamos com esta mesma live, Vida Nova, Jesus Cristo Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, às 11h da manhã, segunda-feira que vem, se Deus assim quiser e assim Ele permitir. Caso haja alguma mudança, eu vos aviso. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Deus. Até mais!